Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a esta live de hoje. Hoje nós vamos estar conversando sobre quais são as diferenças de escopo de projetos quando nós estamos falando de micro e pequenas empresas e de médias e grandes empresas. Então, se você deseja entrar no mundo corporativo, atuar como coach nas empresas, fica aqui comigo que hoje nós vamos estar conversando sobre quais são as diferenças desses dois portes de empresas. E aqui eu vou colocar médias e grandes e pequenas e micros. Né? Por quê? E por que eu trouxe esse tema hoje? Porque muitos coaches, primeiro, estão tentando entrar nas empresas pelo coaching individual. E eu já conversei e falo sempre isso aqui para vocês, que na maioria das vezes, não é por projetos individuais que você vai entrar, tanto em micro e pequenas, como em médias e grandes empresas. Em micro e pequenas empresas, mais ainda, mas nas médias e grandes também. Não sei se você já me acompanhou em outras lives, né? Mas eu sempre coloco que, e esta é uma realidade de mercado, para você entrar em médias e grandes empresas, com o coaching individual, tem 3 requisitos que você precisa ter. Um deles é, você vai entrar com coaching individual se você for referência de mercado. Se você for referência de mercado, com certeza, você tem grande chance de entrar nas médias e grandes empresas com processos individuais. Então, ou você é referência, ou você é indicado ou a empresa te conhece. Né? Geralmente, as empresas só contratam as pessoas, os profissionais que são referência, que elas conhecem o que alguém indicou. E o que a maioria dos coaches me diz, mas Liana, eu ainda não sou referência, eu ainda não sou conhecida, eu estou iniciando, estou querendo iniciar neste mercado. A empresa ainda não me conhece, eu também não tenho ainda quem me indique. E aí, como é que eu faço? E é exatamente sobre isso que nós vamos estar conversando aqui hoje. Quero começar te falando sobre as médias e grandes empresas, para depois eu te falar das diferenças, né, que nós temos para micro e pequenas empresas. Geralmente, as médias e grandes empresas, nós entramos pelo trabalho com os líderes, porque a grande demanda de resultados de processos de desenvolvimento são focados nos líderes, certo? Enquanto as pequenas e microempresas não. O grande foco de micro e pequenas empresas são as equipes. E vamos entender aqui um pouquinho sobre isso, porque hoje eu quero te falar sobre essas diferenças, né, entre esses portes de empresa e o que isso impacta no seu trabalho, na sua esteira de serviço, certo? Vamos lá, então. As médias e grandes empresas, elas geralmente são empresas que têm uma estrutura organizacional já mais elaborada, mais estruturada. Geralmente, médias e grandes empresas já têm uma área de recursos humanos. Não quer dizer necessariamente que seja uma área efetiva, né? Mas já tem uma estrutura maior. Muitos dos trabalhos com os colaboradores, com as equipes, quem faz é o próprio RH interno. E eles buscam, né, para o desenvolvimento, profissionais para trabalharem com os seus líderes. Então, em empresas de médio e grande porte, nós geralmente entramos atuando com nível de liderança, com várias metodologias, como você sabe, né? Pequenas e microempresas não. As pequenas e microempresas, elas geralmente não têm estrutura nenhuma de recursos humanos. A estrutura organizacional é extremamente enxuta. Geralmente é o proprietário, o empresário e a equipe, quando nós estamos falando de microempresas. Quando nós estamos falando de pequenas empresas, nós temos lá o empresário, 2 líderes e as equipes. E a demanda geralmente vem pelas equipes, não é pelo nível de liderança. Até porque, geralmente, pequenas empresas têm 2 líderes, microempresas nem têm liderança, tem apenas o empresário.
Então, se você deseja atuar nesse gigantesco mercado, e aqui tem uma questão importante, muitos coaches não têm a visão, né, do quanto é fácil entregar resultados para micro e pequenas empresas, né? Por quê? Exatamente pelo que eu falei antes. Micro e pequenas empresas, na maioria das vezes, elas não têm nada, não têm projetos nenhum, não fizeram nunca nenhum trabalho de desenvolvimento. E aí, quando você entra atuando pelas equipes e vai evoluir com certeza para o trabalho com o empresário também, né? E você gera um resultado muito rapidamente, né? E um impacto na empresa inteira. Por quê? Porque nós entramos trabalhando, em muitos casos, com toda a equipe, né? Com todas as pessoas daquela empresa. O que já não acontece nas médias e grandes empresas. Esses dias, uma coach, eu não sei se você sabe, né? Mas há um mês atrás eu lancei a formação para coaches, né? Para micro e pequenas empresas, né? E teve uma fala de uma coach que me fez refletir. Ela disse assim: Nossa, Liana, agora eu me encontrei. Porque quando você falava dos projetos, né, integrados, de todo o trabalho para as médias e grandes empresas, eu não conseguia me enxergar trabalhando ainda em médias e grandes empresas. Por quê? Ela dizendo para mim, né? Porque eu não tinha experiência, eu nunca tinha atuado ainda, né, com coaching de liderança e nem atuando com empresas, então me assustava muito. Mas agora, micro e pequenas empresas, sim, essas eu tenho certeza que eu consigo atender, né? E aí me fez refletir, né? Quantos coaches não se sentem assustados com as médias e grandes empresas, né? Então, aqui tem uma questão importante que eu quero conversar com você hoje. Se você já está no mercado, certo? Se você já tem contato com empresas, se você já foi líder, né? Se você trabalha com consultoria, né? Se você já está dentro das empresas, eu tenho certeza que você está a um passo de poder atender médias e grandes empresas, desde que você tenha a metodologia certa. Por outro lado, se você está começando, né? Eu quero atuar eu quero entrar no mundo empresarial, eu quero trabalhar com empresas, mas eu ainda não tenho experiência, né? Eu nunca trabalhei com empresas, eu nunca atuei com líderes. Você pode sim. E um belo caminho é através das pequenas e microempresas. E quais são as grandes vantagens de se trabalhar com micro e pequenas empresas que diferem das médias e grandes empresas? Micro e pequenas empresas não têm o nível de exigência, de expertise que as médias e grandes empresas têm. Por quê? Porque as médias e grandes empresas, elas já fazem vários processos de desenvolvimento. Então, quando ela te contrata, né, ela espera de você uma expertise muito maior do que se ela nunca tivesse feito nada. E, como eu disse, médias e grandes empresas, geralmente nós entramos atuando com líderes. Por quê? Porque com o nível operacional, com as equipes, quem faz o processo de desenvolvimento geralmente é o RH. As micro e pequenas empresas não. Como elas não têm uma área de recursos humanos, né? Em quase 100% dos casos elas não têm, né? São empresas que na sua grande maioria nunca fizeram nada, né? Nunca fizeram trabalhos de desenvolvimento. E é exatamente por isso que é tão fácil a gente dar resultado, né? Porque o mínimo que a gente faça, e como nós estamos trabalhando com todo o grupo, na maioria das vezes, o impacto é muito grande. Outra questão extremamente importante, ela não nos exige grande expertise, grande experiência. Por quê? Porque ela também, né, está iniciando no seu processo de desenvolvimento.
Então, se você está iniciando, eu realmente sugiro que você comece a olhar para as micro e pequenas empresas. Por incrível que pareça, né? Nós temos muito poucos coaches atendendo, preparados para atender as micro e pequenas empresas. Por quê? Primeiro, nós não somos treinados para isso, né? Por quê? Porque para você trabalhar com micro e pequenas empresas, você precisa saber trabalhar com equipes. E essa é uma das grandes diferenças das médias e grandes, das micro e pequenas. Médias e grandes, você vai trabalhar com líderes. Micro e pequenas, você vai entrar pelas equipes, porque a grande demanda dos empresários são as equipes. Não quer dizer necessariamente que o problema seja as equipes, certo? Mas é por onde você entra. Então, o seu escopo de atuação, o escopo de projeto, ele muda dependendo do porte da empresa. E a sua esteira de serviço também. Se você quer trabalhar com médias e grandes empresas, não necessariamente você precisa trabalhar com equipes, saber trabalhar com equipes de colaboradores, porque em muitas empresas você nem vai entrar nisto. Em micro e pequenas empresas, não. Esta é a grande porta de entrada. E tem uma outra questão importante, né? Uma outra diferença importante entre médias e grandes e pequenas e microempresas. As dores são completamente diferentes. Eu fiz há um mês atrás, acho que foi um mês e pouco atrás, eu fiz uma série de 3 masterclass, aonde eu explico profundamente como é que é este mercado das micro e pequenas empresas. Você sabia que nós temos no Brasil 6 milhões de micro e pequenas empresas? E que nós temos muito poucos coaches preparados para atender essas empresas e focado nessas empresas? Então, realmente é um mercado gigantesco, que está precisando muito da nossa ajuda. Quer ver um exemplo? Para um pouquinho e pensa aí na sua cidade. Aí na sua cidade, no seu bairro, quantas micro e pequenas empresas tem? Quantos salões de beleza, restaurantes, mercados, farmácias tem aí na sua cidade? E eu aposto com você que a maioria deles não está sendo atendido. E estão precisando muito da nossa ajuda. Mas, claro, uma ajuda especializada, uma ajuda de profissionais que entendam quais são as dores deste mercado, deste porte de empresa. Porque você deve concordar comigo que as dores de uma microempresa, de uma pequena empresa, são completamente diferentes das dores e necessidades de uma média e grande empresa, né? E aí nós temos um grande mercado de atuação. Então, se você está começando, se você deseja entrar neste mercado, comece a olhar para as micro e pequenas empresas. Uma outra grande diferença desses dois portes de empresa é o seguinte: médias e grandes empresas, a maioria dos profissionais está querendo atender. Micro e pequenas empresas não. Porque aqui se tem um conceito, mas que é um conceito distorcido, né? Que é um mito. Que médias e grandes empresas, que micro, na verdade, o conceito é micro e pequenas empresas não pagam, não querem investir. Isto não é verdade. Como eu disse, nós temos diferenças estruturais. Com certeza, médias e grandes empresas já têm no seu planejamento verba destinada para o desenvolvimento. Micro e pequenas empresas não. Mas eu garanto para vocês que, se você realmente conhecer as dores desta empresa, este empresário está disposto sim a pagar. Só que tem alguns erros que os coaches fazem, né? E muito por desconhecer o funcionamento, né, deste porte de empresa, que impede
que muitos entrem. E talvez alguém de vocês aqui diga, eu já tentei e não consegui, né? E aqui eu quero conversar sobre uma questão. Geralmente, micro e pequenas empresas, teve uma pesquisa, né, que foi feita, que mostra que, primeiro, micro e pequenas empresas, né, fecham muito, né, o índice de insucesso é muito grande, principalmente por 3 motivos. Olhem que interessante os 3 motivos. Primeiro, falta de planejamento antes de abrir a empresa. Segundo, problemas de gestão. E terceiro, problemas no comportamento do empresário. E é exatamente isso que nós temos que entender. Por quê? Muitas vezes você vai chegar numa micro, numa pequena empresa e de cara você vai perceber na sua reunião de briefing que o principal problema é o empresário, né? Não sabe fazer gestão, muitas vezes o seu perfil, né, é realmente de empreendedor, é aquele que vai, que faz, que atropela, né? E muitas vezes o que acontece? Né? Nós chegamos lá e queremos vender coaching individual para ele. Eu brinco que isso chega a ser uma ofensa para o empresário de micro e pequena empresa, quando você diz que o problema é ele, né? Por quê? Porque esse empresário, na maioria das vezes, né, ele está dando sangue por essa empresa. E é verdade o que ele diz, né, que se ele não estiver lá, as coisas não funcionam. Que se ele sai, as coisas param. Se ele não cobra, as coisas não acontecem. Na maioria das vezes isso é verdade. Mas também é verdade que isso acontece pela postura dele, pelas dificuldades dele. Mas não é por aí que você entra. Você entra pelo trabalho com as equipes, que é a grande demanda dos empresários, né? Eu estou com um problema na minha equipe. A minha equipe não está produzindo, a minha equipe não está engajada, a minha equipe é passiva, é dependente. E na maioria das vezes isso é verdade também. E nós entramos pelo desenvolvimento de equipes. Depois, nós trabalhamos com o empresário. Depois, não. Em paralelo, a gente trabalha, mas a gente geralmente vende um processo de coaching para o empresário depois que a gente já está trabalhando com a equipe. Desculpa. Então, eu queria te convidar. Eu abri agora a série de vídeos que eu fiz sobre pequenas e microempresas. Lá eu detalho com vocês todo este mercado, todas as possibilidades, os tipos de projeto que você vende para essas empresas, o que você tem que ter na sua esteira de serviço, quais são os desafios e os erros que você não pode cometer se você deseja atender pequenas e microempresas. Eu não sei se você já pensou em atuar com este porte de empresas. Se você não pensou, eu sugiro que você pense, porque é um mercado gigantesco. É um mercado que tem recursos sim e que investe sim. Desde que você saiba falar as dores deles. E desde que você também saiba trabalhar com equipes. Este é um mercado que está carente de profissionais, que tem poucos profissionais que realmente entendam e possam ajudá-los. Então, se você deseja de verdade entrar no mundo empresarial, atender empresas, porque você sabe, eu sempre falo aqui, né? Atender empresas é um dos nichos mais lucrativos. Mas você precisa entender as dores daquele porte de empresa, para você ter na sua esteira de serviço os serviços que atendam aquele porte de empresa. Então, se você quiser saber mais, como eu disse, eu fiz uma série de 3 masterclass onde eu aprofundo muito este tema das micro e pequenas empresas. Basta você ir na bio, né, aqui no Instagram, ou
me chamar no privado que eu te passo o link dessas 3 masterclass. Eu tenho certeza que você vai se encantar por esse nicho. Eu tenho certeza que você vai ver as grandes possibilidades que este mercado tem e que não está sendo atendido. E como é mais fácil gerar resultados nas micros e pequenas empresas. Exatamente pelo fato de que eles não têm nada. Certo? E para você que já atua, já está dentro de empresas, né? Atuando com empresas, com médias, grandes empresas, olhar para as microempresas também vale muito a pena. Porque de verdade é um mercado gigantesco que está carente, precisando de profissionais, né, como você, para ajudá-los. Mas claro que para isso você precisa entender como é que funciona este mercado que é diferente. Então, se você quer aprofundar, não tenho como aprofundar aqui com você. São, acho que, quase 3 horas de masterclass, né? Dividido em 3 masterclass, aonde eu realmente aprofundo muito, né? Este nicho. Então, se você deseja, vai lá na bio. Olha lá, né? Que lá tem o link para você se inscrever e assistir esses 3 vídeos. E aqui no Facebook, né? Basta você me solicitar também, nós vamos colocar aqui embaixo o link para que você possa assistir. E se você de verdade se interessar, achar que este é um nicho que você gostaria de atuar, né? E eu garanto para vocês que é um nicho que é muito fácil de entrar, muito fácil de vender e o melhor, muito fácil de entregar resultados. Nós estamos com a nossa formação de coaching para micro e pequenas empresas, né? Onde nós ensinamos exatamente os serviços pelos quais você entra na empresa. Como que o nosso grande foco na formação de pequenas e microempresas são em equipes. Em todas as nossas formações, as demais formações, o nosso grande foco são nos líderes. Nas micro e pequenas empresas, não. São nas equipes, porque é por onde nós vamos entrar, é por onde você vai gerar grandes resultados. Ok? Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta aí sobre o que eu coloquei. Acho que não, né? Gostaria muito de aprofundar aqui com vocês, mas nós temos muitas coisas para conversar e foi exatamente por isso que eu fiz as masterclass, porque este é um tema e um nicho também muito pouco trabalhado, né? Onde se tem muito pouco material, né, disponível específico deste porte de empresa. Então, se você se interessou, vai lá na bio, né, ou me chama aqui no privado, que eu te passo o link para você assistir estes vídeos, essas masterclass, e poder realmente conhecer este mercado. E se você decidir se encantar por ele, o convite está feito. Nós estamos com a nossa formação para micro e pequenas empresas aberta, certo? Até o dia 16, com uma oferta super especial. Tá lá na bio também, ok? Mas o meu grande convite é, vai lá e assiste as masterclass. Conhece esse mercado, porque talvez esteja aí o pulo do gato para você ir para outro nível na sua carreira de coach, no seu negócio de coach, ok? Um grande abraço, uma ótima noite e nos encontramos daqui um pouquinho. Tchau! Acho que...